Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos falar do Botafogo. Vamos lá galera, vamos falar do Botafogo, vamos falar de tudo que rolou ontem, do Bruno Lage. Antes de entrar no assunto, né, eu fiz aqui um roteiro meio que até fora de ordem, porque eu acho que a cabeça da gente tá fora de ordem, né? Importante a gente fazer aqui a nossa sessão de terapia, digamos assim, coletiva, né? Eu preciso de vocês e espero que eu também, de certa forma, ajude vocês que estão aí me assistindo a levar aí o dia de hoje, levar a semana, né? Depois de tudo que aconteceu ontem, né? Com o nosso fogão. Pessoal, antes de entrar no assunto principal, a torcida do Botafogo, mais uma vez, deu um show, né? Preparou uma festa incrível. A temática de ontem era o Ninguém Quer Mais Do Que a Gente, né? Em relação ao título brasileiro. Mosaico 3D, retratando ali, foi uma auto-homenagem aos próprios torcedores, o cara ali com bumbo, enfim, a torcida ali representada, né? Ficou muito legal. O bandeirão também do Bira, né? Que foi colocado ali no palco, na estrutura do palco que está sendo montado ali na Norte, também deu um visual incrível. E ainda teve também as falas, né, dos jornalistas, dos comentaristas do Sport TV, enfim, Dandan, Renata Silveira, o Paulo Nunes, falas sobre o Botafogo do brasileiro, o apoio da torcida, enfim, mais uma festa maravilhosa dessa torcida que merece muito, né? Nós merecemos ser tricampeões. Mas tá difícil, tá difícil. Como que eu fiquei sabendo ontem da escalação, né? E eu acho que isso é muito emblemático. Eu queria dividir aqui com vocês, porque foi um áudio, né? 2 áudios, na verdade, da minha filha, que me mandou. Minha filha, eu já tenho comentado aqui no canal, ela tem 13 anos e agora que ela está começando a se interessar por futebol, curtir, né? Ela foi escolhida, né? Depois que ela foi ao Newton Santos, praticamente pela primeira vez. Ela tinha ido muito pequenininha. Eu levei ela num treino aberto, né? Que até aconteceu agora no sábado, mas num treino aberto, acho que de 2017, se não me engano. E tinha sido a primeira vez dela no Newton Santos. Como ela não mora no Rio, ela foi pela primeira vez para valer, né? Para um jogo. Agora somente nesse campeonato, no jogo com o Bragantino, né? E desde ali ela está acompanhando tudo, seguindo os jogadores nas redes sociais, comentando sobre as partidas, querendo aprender, né? Me pergunta muito sobre a parte mais técnica do futebol. Então, eu vejo, claro, tem importância, né? Para mim, né? Muito grande dela seguir essa nossa paixão, né? Dela herdar esse nosso amor pelo Botafogo, mas eu vejo nela também toda uma geração de novos torcedores do Botafogo que estão surgindo, né? Por ídolos como Tiquinho Soares, Segovinha e tantos outros, né? Essa campanha do Botafogo esse ano, ela é muito emblemática para isso, para formar uma nova geração, assim como foi o Túlio em 95, ou depois o próprio Sidorf, o Louco Abreu, 2010, né? Então, assim, voltando, né? Eu soube através dela que me mandou um áudio assustada: pai, o Tiquinho tá no banco. E aí eu fui checar a escalação, enfim, ela leu para mim a escalação. E a gente ficou assim naquela, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Será que o Tiquinho sentiu ali no aquecimento? Será que aconteceu algum problema, né? Já me remeteu, né? Teve muita gente se lembrando de fatos históricos e, no meu caso, eu lembrei da final da Copa de 98, quando o Ronaldo, que era o craque daquele time, não aparece na lista do jogo, né? Ele acabou jogando, né? Primeiro apareceu o nome do Edmundo, quem é dessa época vai lembrar, né? Foi aquele susto. E aí depois acabou que o Ronaldo começou jogando, mas ali é uma situação totalmente diferente, porque o Ronaldo tinha tido, né, aquele problema na concentração, ao contrário do Tiquinho. A boa notícia, se é que se pode dizer isso, é que o Tiquinho está ótimo, né? Palavras dele mesmo após a partida, né? Que ele tá bem, enfim.
Então foi uma decisão puramente técnica e tática, sei lá, do Lage, né? Mas aquilo ali eu senti que esfriou a torcida do Botafogo. Já era uma noite um pouco fria, chuvosa, né? E quase 40 mil torcedores, né? Mais uma vez esgotaram os ingressos, já que, como eu disse, não estava aberta ali a norte. E deu uma, né, desanimada, né? Para não dizer uma brochada na torcida quando saiu a escalação, né? Nada contra o Diego Costa. Acho que o Diego Costa é um jogador que tem lutado, né? Ele não está, né, num bom momento, está longe da sua melhor forma. Talvez seja até muita exigência nossa querer aquele Diego Costa de 10 anos atrás, que ele estava voando lá na Espanha, na própria seleção da Espanha também, né? Eu acho que a gente não vai ver mais aquele Diego Costa. Isso aí é natural, um jogador também que vem de uma inatividade também grande, né? Teve várias lesões, enfim. Então, assim, nada contra o Diego Costa. Eu acho que ele é um jogador, continuo dizendo, ainda pode ser útil a esse elenco do Botafogo. Ele vem para o Botafogo, todo mundo lembra, isso faz pouco tempo, para suprir a ausência do Tiquinho durante a recuperação do Tiquinho Soares, né? Beleza. Quis o destino até que o Diego tivesse a grande oportunidade do primeiro tempo do Botafogo. Fez até uma boa jogada, driblou bem, chutou, levou azar. O goleiro do Goiás, o Tadeu, é um ótimo goleiro, fez uma ótima defesa. É claro que a gente entra naquele negócio, aí se a bola tivesse entrado, poderia ter mudado a história do jogo? Poderia. Mas o fato do Tiquinho ter ido para o banco, eu acho que foi... inexplicável, né? Até agora já se passou aí 10, 11 horas depois da partida, e não dá para entender essa decisão do Bruno Lage, né? A gente fica tentando achar, assim, né? Ele na coletiva de imprensa pós-jogo tentou se defender dizendo que o Tiquinho não estava tão bem, né, nessa volta dele, mas que o Diego Costa é um jogador que já foi campeão brasileiro, que já foi campeão da Premier League, né? Beleza, né? Acabei de dizer, jogou Copa do Mundo também pela Espanha, coisa que o Tiquinho não jogou, mas hoje o momento é todo do Tiquinho, por mais que ele esteja voltando, né, de uma lesão, ainda não esteja aquele Tiquinho, comentamos aqui ontem, né? Ainda não é aquele Tiquinho de antes do jogo com o Cruzeiro, mas ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? É um fato isso. A gente não consegue nem pensar em outro nome no Brasileirão que rivalize com o Tiquinho Soares, né? E ontem era o jogo perfeito para o fim do jejum do Tiquinho, para essa reação do Tiquinho. Falei até, comentei aqui, quem sabe, o Botafogo ganha de 2-0, 2 gols do Tiquinho, e a torcida volta de novo a ficar enlouquecida, né? Então era um cenário muito propício, até pelo que a rodada se desenhou, né? O tema de ontem era justamente isso, em busca da rodada perfeita, né? Os resultados todos ali ajudando o Botafogo, vai Botafogo, né? Para o Botafogo ganhar do Goiás. Assim como também eu falei que não seria um jogo fácil. O Goiás está lá no Z4, ontem, né, acabou conseguindo sair, jogou o Vasco, empurrou o Vasco de volta para o Z4, mas é uma equipe que vem tendo atuações boas, inclusive fora de casa, como tinha sido contra o próprio Palmeiras, né? Só que o primeiro tempo do jogo, o Botafogo está tão em choque, eu acho que até os próprios jogadores, a torcida, né, o clima no estádio muito diferente, que parecia que o Goiás era o líder do campeonato. O Goiás jogando com imposição e jogando à vontade em campo, desde o início do jogo, diga-se de passagem, desde o primeiro minuto de jogo, o Goiás dominando a partida, né? Dominando a partida. E tirando esse lance ali isolado do Diego Costa, o Botafogo praticamente não criou nada, né? Júnior Santos lutando muito, mas, né, uma fase ruim, vários jogadores vivenciando momentos ruins, que aí a gente não sabe se é só técnico ou também parte deles também tático, né? A gente tinha se desacostumado a ver, por exemplo, a zaga do Botafogo se atrapalhando, o Cuesta se atrapalhando. Então a gente começa a entender que a forma de jogar também do Botafogo, né, não tem ajudado ninguém.
Eduardo encaixotado ali na posição que ele está hoje, né, no Botafogo. Então vive também um momento muito ruim. No segundo tempo ele deu uma melhora ali e tal. O Gabriel Pires, coitado, errava todas as bolas. A torcida começou a pegar no pé, né? O Gabriel Pires, que à tarde tinha tido uma boa notícia, que ele foi julgado pela STJD pela expulsão ali pós-jogo com o Flamengo, né? Só que essa boa notícia parece que não chegou até o jogo, porque o Gabriel Pires estava muito mal, né? A outra mudança da escalação, né? O Tietê foi para a lateral esquerda, substituir o Di Plácido, né? E o Tietê é um jogador que é o motorzinho do time, né? Então ele foi até bem, né? O Tietê, no segundo tempo ele até chuta uma bola na trave, uma pena, né? Uma lástima aquela bola não ter entrado. Enfim, poderia ser o gol da vitória, né? Seria o gol da vitória. Mas também não dá para entender essa coisa do Tietê sair do meio de campo. Porque tinha que achar uma vaga para o Gabriel Pires. O Gabriel Pires é um jogador que a gente já elogiou em momentos que ele merecia elogios, que a gente critica, né? A torcida viu. Estava dando tudo errado para o Gabriel Pires ontem, né? Então, assim, o que a gente fica mais triste, né, é assim, o porquê que o Bruno Lage gosta tanto de inventar. Eu já desisti de acertar as escalações, né? Falei ontem isso aqui. Olha, eu acho que o Botafogo vai... a grande dúvida era a ponta direita, né? Vai com o Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá. Para mim, era essa a escalação. O TF achou que não, que ele novamente inverteria, botaria o Vitor Sá na direita e o Luiz Henrique entraria na esquerda. Agora, ninguém no planeta Terra poderia supor que o Tiquinho seria barrado, e ainda por cima por questões técnicas e táticas, né? O melhor jogador do Campeonato Brasileiro seria barrado. Então, assim, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Cria um clima ruim no vestiário, porque o Tiquinho é uma referência desse elenco. Quando a gente vê o Luiz Henrique, por exemplo, e outros jogadores vestindo a camisa do Tiquinho, né? Aquela camiseta com a caricatura, isso aí, o Tiquinho é um líder desse time, né? E vai para o banco. Qual é a ideia do Bruno Lage com isso, né? Me faz lembrar do Emerson Leão, né? Ex-goleiro, ex-treinador, que ele sempre tinha essa coisa de... Ele ia para os clubes, na fama dele era arrumar confusão, brigar sempre com o jogador que era destaque da equipe, né? Uma briga de egos ali e tal. Só que o Tiquinho é zero ego. É um cara... O personagem Tiquinho, a gente gosta tanto dele, porque além dele ser um craque de bola, é um cara extremamente humilde. Não tem ego. Então, assim, não tem nem esse sentido, não, botou o cara ali no banco para baixar um pouco a bolinha dele, né? Não existe isso com o Tiquinho Soares, né? Agora, a gente percebe o Tiquinho, né? Que, diga-se de passagem, fez um golaço, né? Lindo gol. Foi um momento ali, e estava no início do segundo tempo, acho que uns 10 minutos, quer dizer, que dava para o Botafogo, né? Virar o jogo. A gente percebe, aí a gente começa a ver as entrelinhas, né? Percebe um Tiquinho que fez uma vibração ali até acima do normal, né? E começa nas entrelinhas captar coisas que certamente, como qualquer jogador, ainda mais o melhor jogador do campeonato, não ficou nada satisfeito de ser barrado, né? Na entrevista que ele dá no final do jogo, o Tiquinho ele vai muito bem nas entrevistas, né? Mesmo sendo um cara simples e tal, ele vai muito bem nas entrevistas. Então, ele falou, estou bem fisicamente, comemorou, né, o final do jejum, completava ontem exatamente 2 meses desde o último gol dele, né? Lembrando que ele ficou 1 mês fora, né? A grande coisa que ele fala na entrevista é assim, não, esse pontinho aqui vai ser importante lá na frente no campeonato, né? Então, assim, é um discurso otimista, mas a gente vê no semblante dele, a gente consegue ler nas entrelinhas que o cara tá chateado, que o cara não tá nada satisfeito de ter ficado no banco 45 minutos do jogo, né? Depois ainda teve o negócio dos stories dele, ele que não é muito de postar, postou depois do jogo alguns stories que muita gente interpretou como um desabafo ali, né? Mudou a foto dele de perfil, tirou a foto de perfil
que era com a camisa do Botafogo, botou ele com uma outra camisa. Então, assim, hoje é o dia das especulações, né? A gente começa a ficar especulando tudo. O que está acontecendo no Botafogo para o senhor Bruno Lage chegar e tirar o melhor jogador do campeonato, que é um cara amado pelo grupo e amado pela torcida, né? Difícil, gente. Então, assim, talvez o Bruno Lage não tenha dimensão da importância que é esse título para o Botafogo. Eu falei da minha filha agora há pouco, representando toda uma geração de novos torcedores. Minha filha tem 13 anos, mas tem uma galerinha aí nova de 5, 6 anos, 7 anos, que está se apaixonando por esse Botafogo. E a gente começa a ter sérias dúvidas se o Botafogo será de fato campeão. O campeonato que está na mão do Botafogo, mas parece que o Lage está fazendo de tudo, desde o jogo com o Flamengo, especialmente, fazendo de tudo para atrapalhar, né? Não sei nem mais o que eu falei aqui, se eu falei que o Diego Costa não vai jogar contra o Fluminense, porque recebeu o terceiro amarelo, né? O Diego Costa fica brigando muito ali na frente e tal, demonstrando ali vontade, mas também às vezes ele exagera, né? Sempre fazendo muita falta no Tadeu, enfim. Final do jogo, houve um misto ali de apoio da torcida aos jogadores, né? Continua tendo apoio da torcida. Gente, vamos lembrar que há 2 dias atrás, essa torcida botou mais de 7 mil torcedores num treino, né? Ontem, novamente, depois de 3 derrotas seguidas, 4 se for contar a Sul-Americana, a torcida esgota os ingressos e vai numa noite chuvosa, né? Carioca não gosta de sair com chuva, né? Odeia. Uma noite chuvosa, vai empurrar esse time. Então, assim, não venham dizer, né? Senhor Bruno Lage, não venha dizer que está protegendo seus jogadores. Não precisa, a torcida já abraçou esses jogadores. Agora, o Bruno Lage, a relação dele, que ainda existia com a torcida, para mim, ontem foi rompida de vez, né? É inexplicável essa decisão dele de barrar o Tiquinho Soares. Beira, assim, o surreal, né? Não tem argumento, né? A gente ainda ficou naquela expectativa assim, não, mas de repente o Tiquinho tá gripado, sentiu alguma coisa, pediu para não jogar, né? Vai vir alguma explicação desse tipo, e não só não aconteceu, como o Tiquinho entra no segundo tempo e faz o gol ali que ameniza um pouco, mas não resolve, porque o Botafogo tinha que ter vencido o Goiás, né? Tinha que ter vencido o Goiás, falei isso aqui ontem, né? Mas tá 7 pontos de vantagem, ainda assim a vantagem é boa, beleza, mas assim, o botafoguense começa cada jogo que passa, cada insucesso, ver, né? Acho que foi até o Roger que utilizou essa frase, o título escorrendo pelas mãos. A gente não quer ser aqui cavaleiro do apocalipse, anunciar, sabe, ser derrotista. Eu sempre prego aqui no canal otimismo, vamos vencer, seremos tricampeões, e eu acho que esse tem que ser o nosso pensamento. Porém, o senhor Bruno Lage está fazendo de tudo para a gente começar a duvidar. Hoje a gente já olha assim, Bragantino tem 11% de chance de ser campeão. A gente já olha assim, Bragantino, Grêmio. Nenhuma equipe está ameaçando o Botafogo para valer. Pô, não, Palmeiras. O Palmeiras perdeu os 2 últimos jogos. Grêmio super irregular, né? Flamengo, se não é ajuda ali no sábado, também tá aos trancos e barrancos, né? Só tinha ganho da gente antes, né? Do jogo com o Bahia. Maior crise, sem técnico. E o Bragantino, falei aqui ontem também, vai ter uma sequência dificílima. O grande adversário do Botafogo é o Botafogo. O grande adversário do Botafogo para o título é o Botafogo. O Botafogo fez uma campanha no primeiro turno que ele chegou assim, olha, chutou a porta e avisou para todo mundo, chegamos, vamos ser campeões. E agora o Botafogo está desconstruindo essa história. Está deixando os outros clubes que já estavam de lado, pensando, vamos pensar em vaga na Libertadores, vamos pensar em sei lá o que mais, pensando assim, opa, peraí, o lugarzinho ali do campeão ainda está vago. O Botafogo está fazendo isso. Então, hoje é um dia para o Botafogo, para o Alessandro Brito, para o André Mazuco, para o Textor,
terem uma conversa, tá? Não estou dizendo aqui, olha, a solução do Botafogo é demitir o Lage, né? A gente, como torcedor, né, e eu sou um torcedor como vocês que estão me assistindo, a gente tem as nossas convicções, os nossos achismos, só que a gente não está acompanhando o dia a dia do Botafogo. Será que o Tiquinho está insatisfeito? O que está acontecendo, né? Por que o Diego Costa, que chegou como, né, com todo respeito à carreira dele, que é ótima, como um tapa-buraco para o Tiquinho, agora ele tomou a vaga do Tiquinho? Pela coletiva do Lage, o titular é o Diego Costa, né? Felizmente, ele tomou o terceiro amarelo, né? Volto a dizer, nada contra o Diego Costa, mas o titular é o Tiquinho. Isso aí é inquestionável. Você perguntar para qualquer pessoa que acompanha futebol. Difícil, gente, difícil, desculpa aí, mas é porque é a nossa sessão de terapia, né? Vamos lá, acho que deixa eu tentar seguir aqui, eu estou até tonto aqui no meu roteiro. No segundo tempo, foi pro tudo ou nada, chegou a botar um 4-2-4 ali, né, meio maluco. É engraçado que o Lage ele tem sempre a oportunidade de arrumar as besteiras que ele já fez, né? Então, por exemplo, em vez de lançar o Di Plácido no final do jogo, ele já poderia ter tirado o Gabriel Pires, né, que ele acabou tirando, botado o Tietê de volta no meio de campo e botado o Di Plácido na lateral, né? Não, ele sempre cria uma situação assim, tipo, vou resolver com 4 atacantes, né? Enfim, fez o 4-2-4. Graças a Deus o Tiquinho acertou aquele chute, uma jogada linda, 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 um golaço, né? Para empatar o jogo, que a derrota teria sido, nem quero pensar, né? De qualquer maneira, um empate com gosto amargo, né? Já no intervalo do jogo, quem estava acompanhando pela televisão, entrou a chamada do Boleiragem, né? Aquele programa que substituiu o Bem Amigos, com o Caio Ribeiro, com o Roger Flores, e os dois ficaram assim, pô, ainda dá tempo do Lage corrigir as besteiras que ele fez, né? Ainda dá tempo. Acabou o jogo, o Roger Flores começou o programa já falando, né, o que ele vem falando, verdade seja dita, desde o jogo com o Flamengo, que é hora do Botafogo trocar de técnico, né? Que já naquela coletiva, fatídica coletiva de imprensa contra o Flamengo, o Lage já perdeu o grupo ali, ou demonstrou fraqueza, né? Que um líder tem que ser o cara mais forte, e ele demonstrou fraqueza quando ele entregou o cargo, né? Colocou à disposição após a derrota para o Flamengo, né? Então o Roger bateu nessa tecla, falou o seguinte, não tem mais ambiente, Textor e Mazuco, foi o que eu acabei de falar, tem que tomar uma atitude. E o Mazuco tem realmente que tomar uma atitude. O Mazuco é um cara muito preparado, já comentei com vocês, eu já conversei com ele, um cara também educado, um cara, enfim. Quem tiver a oportunidade, tem um podcast dele do Leverkusen, do ex-treinador Leverkusen, em que ele fala da carreira dele, né, enfim, um cara muito preparado. Então, assim, o Mazuco precisa conversar, não pode entrar naquele modus operandi, olha, a gente segurou o Castro e deu certo, então vamos segurar o Lage que vai dar certo. Ele precisa conversar com o Textor. Não é do perfil do Textor, né, da SAF, a gente sabe disso, a troca de técnico, né, por sequência de maus resultados. Não é a tendência, tá? Hoje eu diria que a tendência, já falei isso aqui ontem, é que o Lage vá até o final do campeonato. Mas, se coisas estão acontecendo e que a gente não tem conhecimento, né, só o Mazuco e o Brito podem ter esse tipo de fala e chegar ao Textor para que o Textor, então, tome uma decisão, né, seja a manutenção do Lage ou a troca imediata de treinador, né, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Ainda temos 13 jogos pela frente, né? 13 jogos pela frente, daqui a pouco eu vou falar aqui da questão da pontuação, a gente fica que nem doido aqui. A matemática tenta ajudar o Botafogo também está contra a matemática. No próprio Boleiragem ainda o Dodô, né? Nosso grande Dodô, e o Caio disseram que manteriam o Lage, mas obviamente, como todo mundo, criticaram a escalação, não pode barrar o Tiquinho e tirar o Tietê do meio, é isso aí. O André Rizek, que é um cara também muito, né, sempre ligado ao Botafogo, apesar de ser corintiano, teceu comentários ontem lá no ex-Twitter, né? Também muito cirúrgico o Rizek. Promoveu mudanças bobas,
sem necessidade. Então volta também toda aquela discussão. Será possível que o Bruno Lage, tudo aquilo que foi falado na coletiva de apresentação dele, ao lado do Textor, ele apagou aquilo ali, que era só manter o carro andando, né? E ele está querendo a assinatura dele no trabalho, né? Será que existe uma rixa dele até com o próprio Luiz Castro? É possível, né? São treinadores, eles vêm do mesmo país, de repente tem essa coisa. Não, eu quero mostrar que eu mudei o time que jogava na transição com linhas baixas, agora eu quero linhas altas, e vou mudar tudo, e vou dar minha assinatura. Pessoal, se for isso, é uma estupidez tamanha, né? Então, o Rizek ainda continua. O papel a ser feito era comemorar o título construído pelo seu antecessor. Então, isso aí exige uma humildade do cara, de ver, olha, o trabalho do Luiz Castro foi excelente até agora, eu vou seguir com esse trabalho, que foi o que o Caçapa fez. E o Caçapa está sendo aqui sempre lembrado, elogiado, agora mesmo. As pessoas falam, traz o Caçapa de volta, tá? O próprio Roger também falou disso, né? Não sei até que ponto que isso seria possível, viável, né? Considerando que ele está lá no Molenbeek. O Caçapa só não inventou. Aí tem gente que fala, não, bota o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio eu não vejo ele com perfil para treinador. Ele é um auxiliar, é um bom auxiliar, né? Todo mundo que fala dele fala, pô, um ser humano incrível, ótimo profissional, mas eu não vejo ele com a punch de treinador. Vejo que ele foi muito bem, especialmente com o Caçapa, né? E o Caçapa mesmo deu crédito. Por exemplo, as entradas do Carlos Alberto, que nunca mais praticamente teve chance, né? Naqueles jogos que o Caçapa dirigiu o time, né? O Carlos Alberto fez gol contra o Grêmio, enfim, fez gol em várias partidas, contra o Vasco. Então, assim, o papel do Lúcio Flávio é ser um auxiliar. E se por acaso o Textor, que eu não acredito, tá? Não acredito, acho que seria uma zebra acontecer isso, resolva mudar o comando do Botafogo agora, né? Pegar o Lage pela palavra lá do jogo do Flamengo, que ele dizia que não fazia nem questão da grana, tem que ser um treinador que entenda que o Botafogo precisa voltar a jogar da maneira que estava dando certo. O clichê mais velho do futebol, né? Até o Gonçalves, né? No Papo do Gonça ontem, pós-jogo, nosso grande Gonçalves, que hoje reside lá na Flórida, começou falando disso. O clichê mais velho do futebol é não se mexe em time que está ganhando. O Bruno Lage resolveu quebrar esse clichê ao meio. Pessoal, o vídeo já está longo, aí já estou 27 minutos, mas eu queria só dar um repasse aqui, que eu anotei os jogos que o Lage está à frente, tá? Não vou nem falar de Sul-Americana, que aí o número dele vai baixar ainda mais, tá? Vou pegar só o recorte do brasileiro. No final do primeiro turno, o Botafogo disputa 4 jogos, tá? Começou com aquele empate em 2-2 com o Santos na Vila Belmiro, né? Sem torcida. Disputa 4 jogos com o Lage, tá? E faz 8 pontos. Foram 2 vitórias e 2 empates, tá? No final do turno. O início desse segundo turno catastrófico do Botafogo, tá? Que foi o 0-0 lá no Morumbi contra o São Paulo. O Botafogo já disputou 6 jogos, tá? Com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, tá? No segundo turno. O Botafogo tem 5 pontos. 5 pontos em 6 jogos. É menos ponto do que o número de jogos. Para fazer um comparativo com o primeiro turno, que eu sei foi maravilhoso, nesses 6 primeiros jogos do primeiro turno, o Botafogo tinha feito o triplo de pontos, tinha feito 15 pontos a essa altura contra esses mesmos adversários, né? Considerando que inclusive perdeu para o Goiás no primeiro turno, mas mesmo assim o Botafogo fez 15 pontos nesses 6 primeiros jogos e agora faz 5 pontos. Campanha horrorosa. Então, se você somar as partidas do final do primeiro turno, né? As partidas que está o Lage à frente do Botafogo no Brasileirão, são 10 jogos e 13 pontos conquistados. Em 30 possíveis. 13 pontos em 30, ou seja, menos da metade, que seria 15. 43%, mais ou menos arredondando, é o aproveitamento do Bruno Lage. A gente cansou de falar que o Botafogo, para ser campeão, bastaria ter um aproveitamento ali mediano, 50 e poucos %, já provavelmente daria o título ao Botafogo. Esse aproveitamento do Bruno Lage não nos dá o título. O Botafogo vai perder esse título se conseguir
Eu tô até me confundindo com as palavras. Se continuar nessa toada, o Botafogo vai perder o título. Se o Botafogo mantiver esse nível de aproveitamento, a tendência é que ele faça ali entre cerca de 16 a 17 pontos até o final, né, nos 13 jogos que faltam. Nesse caso, o Botafogo chegaria a 68 ou 69 pontos, que são insuficientes para ser tricampeão brasileiro. Tá? Estamos cansando de falar aqui que a média histórica, né, no mínimo do mínimo, seria 72 pontos, né, para o Botafogo ser campeão. Continuando nesse aproveitamento de Bruno Lage, chegaremos a 68, 69 e comemoraremos, entre aspas, né, uma vaga na Libertadores, e olhe lá, beleza? É isso, pessoal. Já me estendi muito, meia hora de vídeo, mas era um vídeo aqui, a nossa terapia. Ó, essa hora da manhã tô bebendo Coca-Cola, porque é o que tem para hoje, beleza? Galera, dá aquela curtida, compartilha, faz seu comentário aí embaixo, porque eu preciso muito ouvir vocês para saber se eu tô dentro do raciocínio certo ou eu tô muito exaltado, não sei. Comenta aí embaixo o que você acha. Troca Lage, fica Lage. Se por acaso o Textor decidir tirar ele, que eu acho improvável, quem que entraria? Beleza? Comenta aí embaixo que eu quero ouvir a sua opinião, e a gente tem que ter muita força mental para seguir aí até esse jogo de domingo contra o Fluminense, beleza? Um abraço, tamo junto. Fogão sempre!